Hoje, então, eu convido vocês para que possamos juntos refletir sobre a importância das palavras construtivas. Mas antes ainda, nós gostaríamos de fazer algumas observações sobre palavras, né? Porque claro que são extremamente importantes as construtivas, mas a palavra, ela sempre tem ação, né? Então é muito importante a gente saber de que vibração ela está carregada. Nós estudamos para conversar hoje o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, este livro que é de Walter Oliveira Alves, Educação do Espírito, né? É Introdução à Pedagogia Espírita, né? Além de que quem trabalha com jovens, crianças, tem dinâmicas, como abordar pedagogicamente, bem interessante, e Renovando Atitudes. E tem um capítulo dedicado a palavras e atitudes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Começamos pelo Livro dos Espíritos, onde a questão 766 vai nos falar da lei de sociedade, o porquê que entre as leis, todas as leis de Deus, vem em benefício do homem, né? E esta também. E a lei de sociedade vai nos dizer que a vida social é natural. E aí por isso que nós temos o dom da palavra, para nos relacionarmos. Nem sempre fazemos isso com habilidade, né? Diz Rubem Alves que a gente leva cerca de 2 anos para aprender a falar. E a vida inteira para aprender a ouvir, né? Então, também é um dom bastante importante ouvir, né? Nós também vamos encontrar no Problema do Ser, no Destino da Dor, que nós lemos muito. Eu e o menino agora no caminho, viemos fazendo um jogo de palavras, né? Porque a gente lê muito e conhece muitas palavras, mas nem sempre o significado delas, né? Nem sempre a abrangência do que se diz. Muitas vezes nos é dito uma coisa e entendemos outra. Muitas vezes nós dizemos uma coisa e a pessoa entende outra, né? E depois, às vezes, de um longo tempo, de um largo espaço de tempo, é que nos damos conta. Eu tinha uma loja, uma ocasião de móveis, e foi muito interessante o dia que eu vendi um armário. E ela estava comprando o outro do lado. Então, um era porta de vidro, o outro era porta fechadinha. Um era uma cristaleira, o outro era um kit. Mas até o momento da nota, até o momento de carregar, eu vendia um e ela comprava outro, né? Mas como é uma coisa material, deu para ver. Na hora de carregar, disse, não, mas não é esse, é o outro. Ah, então vamos fazer tudo de novo. Mas muitas vezes as coisas são relativamente imateriais. Sempre com repercussão material. Então, é preciso ter muito cuidado. Aqui na questão 766 vai nos dizer que nos é dada a palavra para que todos possam concorrer com o progresso, ajudando-se mutuamente, porque temos diferentes habilidades. Então, hoje, especialmente, falar aqui já é uma coisa grave, delicada, em nome da doutrina espírita, né? Com a maior fidelidade possível e ainda gravando, fica um pouco mais grave, né? Mas a gente sabe que também se estudou isso, que energeticamente tudo que sai daqui é de alguma forma trabalhado para que cada um ouça e entenda de acordo com o seu entendimento próprio, né? Que nem agora que o menino está na escola aprendendo prova real, se faz conta demais, a prova real é a subtração. Também na vida a gente vai aprendendo a usar essas provas. E não adianta só copiar, papagaiar, né? Ele estava ali só copiando a operação inversa. Então, quando a primeira estava errada, a segunda também ficava. E quantas vezes nós repetimos palavras sem nem saber o significado, sem nem nos percebermos, né? Então, aqui vai nos dizer que a sociedade, ela serve para que a gente possa, a convivência social, usar bem essa ferramenta, né? No Evangelho, nos pede que sejamos misericordiosos. E aí tem no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, no item 19, nos fala assim, é permitido repreender os outros, porque é basicamente para isso que usamos a palavra, né? Para repreender, para apontar, né? Lá onde a gente trabalha, no bairro, com o almoço das crianças, eles sabem que a gente fala seguidamente que quando a gente aponta um dedo,
3 estão apontando para nós, né? Ele fez isso e eu fiz o quê? 3 vezes isso, será? Então eles já estão tão acostumados que quando eu pergunto alguma coisa, eles dizem, foi ele. Eles já não apontam o dedo, né? Mas na verdade é isso, a gente usa muito a palavra para isso, né? Para apontar no outro, né? E aí, a pergunta que tem aqui no item 19 é assim, é permitido repreender os outros? E a resposta é de São Luís, que nos diz que ninguém sendo perfeito, a ninguém é dado o direito de repreender o próximo. Né? O máximo que a gente pode fazer é fazer certo para dar o exemplo, não repreender. E aí isso a gente está falando de adultos, né? Porque crianças a gente precisa conduzir. Nós vamos em seguida ver na educação do espírito, que é basicamente para criança, a gente vai ver que criança a gente tem que conduzir, mas adultos a gente quer conduzir. A gente quer encaminhar o outro de acordo com o que a gente acha certo. Só que às vezes também o que a gente acha certo muda. Né? Quantas vezes a gente acha certo uma coisa? Ontem ainda no grupo de estudo nós lembrávamos que uma das minhas primeiras grandes decepções na doutrina espírita foi dizer para quem me conduzia, né, a Vânia, lá no início, que ela fez uma pergunta, o que nós estávamos fazendo ali, e eu, assim, muito cheia de mim, né? Eu disse, eu estou aqui para aprender cada vez mais. Porque é mais ou menos isso a resposta que o aluno dá, né? E ela disse, mas aprender mais para quê? E eu, sabichona que era, né? Porque quanto mais eu souber, melhor eu posso escolher, né? Mais eu posso avaliar, melhor eu posso avaliar as coisas, mais escolhas se apresentam, eu posso escolher melhor. E ela sorriu, sabendo da minha ingenuidade, sabendo que depois, se eu ficasse, descobriria. Porque o grupo de estudo funciona assim, né? A gente tem que ir juntando conhecimento e revendo as nossas posições com relação àquilo. E aí, depois de um tempo, eu descobri o que ela me disse lá naquele jeito que me entristeceu tanto, que quanto mais eu sei, menos eu escolho. Quanto mais eu sei, apenas uma escolha se apresenta, a escolha certa. Todas as outras seriam enganos que eu tomaria como verdade, né? Só que eu ainda não sei tudo e ainda me engano muito e assim vai. Mas quanto mais se sabe, menos se pode escolher. Isso assusta um pouco. Mas ao saber que quanto mais assertividade a gente tem, menos a gente sofre, também isso dá um alento, né? Então, na verdade, o que a gente, em vez de repreender, que diz aqui, né? É sobretudo dos que estão sob a nossa tutela, que temos, quando com intenção útil, né, condição de repreender. Mas ele diz assim, ó, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir, de exercer poder. Muitas vezes é isso, né? A gente, por orgulho e por vaidade, a gente quer exercer poder e é sempre o mais fraco. Quando o filho não obedece, a gente quer mandar o cachorro e às vezes nem o cachorro obedece, a gente quer mandar para extravasar essa ânsia de que a gente tem de controlar as coisas, não vê? Eu dizia que queria saber muito para controlar a minha vida. E não é assim, a gente não controla, a gente caminha e vai aprendendo. Então, se a palavra falada tem 1000 maneiras de ser dita, ela tem mais de 2000 de ser entendida. E aí eu lembrei daquela propaganda de cerveja que dá na televisão, que diz que só dá aqui no sul, que é da Polar, não dá lá, né? Eles não mandam para fora. E aí, outro dia cheguei a salvar a propaganda para poder ilustrar eventualmente alguma colocação dessa espécie, assim, que eles fazem uma propaganda inteira e eles dizem 5 ou 6 vezes a palavra bah. E cada uma tem um sentido diferente. Quando ele chega, a cerveja está gelada, eles bah, né? E daqui a pouco chega uma moça, eles bah. E daqui a pouco chega o namorado da moça, eles bah, né? E tudo é o bah. E as palavras são assim, né? Eu me recordo que quando eu sou muito educada, às vezes, lá no supermercado, que eu estou com muita pressa, já contei várias vezes, devo ter contado aqui, eu peço educadamente licença das pessoas, mas às vezes eu digo, com licença, né? Educadamente, né? Então, realmente, a palavra ela vai com toda uma carga de vibração. E é muito importante a gente saber que carga está botando na palavra e o que realmente quer dizer a palavra. Então, só um pedacinho dessa educação do espírito vai nos dizer assim, a força do exemplo é a influência do meio. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que trazem sua existência anterior. Isso é fato. A gente vê
E aí é bem importante ver assim, que a gente acha que fulaninho é cuidadoso, ele gosta de se cuidar, muitas vezes é a semente da vaidade que vai se transformar num orgulho, às vezes exacerbado, né? Então é preciso cuidar com essas sementinhas que parecem boas e que de fato não são. As tendências estão aí, mas a manifestação é gradual, aos pouquinhos, né? Que é que nem obsessão é assim, né? O obsessor chega perto e muda uma coisinha e a gente estranha um pouquinho, mas se acostuma. Depois que está acostumado, ele vem e muda mais uma coisinha. Quando a gente vê, está dominado, que nem a gurizada. Então, é gradual, à medida que os órgãos se desenvolvem, que a criança interage com o meio. Gradualmente, sua bagagem interior começa a se manifestar. Assim, à medida que a criança cresce, sua percepção do meio se amplia e a influência externa se torna cada vez maior. A importância do exemplo e do meio ambiente será fundamental na educação do espírito reencarnado, né? Então, às vezes a gente descobre isso um pouco depois, mas sempre dá para fazer uma reforminha. O estímulo do meio atingirá os impulsos que estiverem em condição de serem ativados. E aí é tão importante que são os impulsos bons e os maus, né? E aí, às vezes, a criança adora a conserva e ela vira um adulto alcoólatra, né? Às vezes, uma coisa que parece que não tem importância vira um problemão lá atrás. Então, há de se ficar atento, não neuroticamente atento, né? Mas é preciso se ter bom senso com todas as coisas. Gradualmente, a criança vai reagindo aos estímulos exteriores. Tudo que acontece à sua volta, os exemplos que observa, os filmes que assiste, as histórias que ouve, as vibrações que a envolvem atuam de alguma forma no desenvolvimento intelectual e moral da criança. E aí a gente, quando tem um bebê em casa, a gente diz, como é, não me lembro mais, faz tanto tempo que eu não tenho bebê em casa, assusta para dormir, né, o boi da cara preta. Depois, se ela vê um boi de cara preta, meu Deus, eu não sei o que vai ser. Lá em Osório, eu não sei, aqui, o velho do saco, né? E outro dia, no banco, eu vi uma mãe repreendendo a criança, fica quieta, fica aí, não sei o quê, não mexe, porque senão o guarda te pega, vai te pegar. E eu fiquei pensando na hora, que ideia que ela vai ter da polícia depois. Que o lema é servir e proteger e que vira inimigo. A gente não sabe por que depois que os adolescentes são inimigos da polícia, né? Porque desde pequenininho a gente assusta, né? Assim que nem se assusta com a injeção, né? Se não melhorar, vou te levar no médico, vai tomar uma injeção. E aí um dia precisa tomar injeção, porque desculpa que a gente dá, né? É muito complicado. E outro dia lá no hospital, onde a gente faz uma atividade, eu pedi para a criança trocar uma musiquinha comigo, uma historinha, ela disse que não sabia, eu digo, mas nem eu atirei o pau no gato. Eu disse, não, tia, muito menos esse. Não se atira mais o pau no gato. E eu fiquei de aprender o tal do não atire o pau no gato, que eu ainda não sei, confesso para vocês. Mas a gente ensina e diz que não pode rodear dos animais. E a gente canta atirei o pau no gato, né? Então é preciso ficar ligado e atento. Porque isso faz eco. Tudo que se fala faz eco, né? E a gente não se apercebe. Lá adiante, puxa, né? Às vezes vai dar problema. Imagens e registros ficam na criança, como ficaram anteriormente. E a gente tem que perceber, e a gente tem que modificar, amenizar, não dar tanta importância para as fases. Daí, principalmente, tem que estudar. Então, esse aqui eu ganhei, depois que o menino chegou, eu ganhei de presente, porque assim, não vem com manual, a gente diz, é verdade, mas a gente também não busca a instrução. Até para casar tem curso de noivo quem casa na igreja, né? Doutrina espírita não tem dessas coisas. Mas quem casa na igreja faz curso de noivo. Quem dirige carro faz curso de habilitação, né? Quem faz nível superior tem que fazer estágio. Papai e mãe não precisa, né? A gente vai fazendo no acerto e no erro, muitas vezes no erro. E muita coisa é difícil depois. Se nós soubéssemos, era tão simples, né? Então vai ficando no consciente ou no inconsciente vai definindo maneiras de agir. E aí no Renovando então, nós temos aqui Renovando Atitudes, neste que ele cita, é um livro bom quando a gente termina de fazer o Evangelho no Lar com o Evangelho, né? Outro dia nós atendemos assim, demonstramos como fazer o Evangelho do Lar lá na sociedade. A gente não tem a caravana que vai nos lares por questões, falta de recursos humanos, né? A gente demonstra como faz.
E outro dia uma senhora disse, mas eu já fiz o Evangelho no Lar, 3 vezes foi o Evangelho de Ai, que bom. Mas existem outros livros, esse é um livro bastante interessante de se fazer o Evangelho no Lar, porque ele faz a citação do Evangelho e explica de uma maneira bem legal para a gente depois conversar. E nesse capítulo inteiro, Palavras e Atitudes, vai nos dizer que os dicionários definem comunicação como um ato e efeito de transmitir e receber mensagens. Mas desde pequeno a gente já brincou daquilo, telefone sem fio, né? Um diz uma coisa e outro diz outra, e daqui a pouco a gente nem sabe mais, né, o que estão dizendo. Eu já contei aqui também, eu gosto de contar o que aconteceu comigo para... dizem que o palestrante não deve contar casos pessoais, né? Mas eu achei tão divertido que eu devo ter contado para vocês já, que eu um dia fui encomendar uma van para fazer uma excursão com as crianças, e aí eu fui lá na empresa do ônibus, e ao chegar lá eu pedi para falar com a pessoa responsável pelo agendamento, para me dar um orçamento. E o rapaz era um mecânico que me atendeu e disse assim, a pessoa responsável... Não, ela... Eu pedi, eu gostaria de falar com a pessoa responsável. Ele disse, literalmente, ela vai chegar com vestido preto. Em um vestido, né? Ela vai vir com vestido preto. Ela vai chegar com vestido preto. Eu pensei, a moça, hoje veio trabalhar com vestido preto, eu vou esperar e ela vai vir me atender. E aí eu torrei meia hora no sol dentro do carro, e não via. Daqui a pouco veio um rapaz rindo lá do fundo da empresa, e ele tinha percebido já que eu tinha entendido tudo errado. Ele estava num carro, estilo da Fiat, né? Na cor preta. Ela, a pessoa, ia chegar num carro estilo preto. Mas eu fiquei só meia hora torrando no sol. Mas às vezes a gente fica uma encarnação inteira esperando uma coisa que não vai vir, né? Porque a gente não entendeu. E aí não perguntou também, né? E aí achei que entendi e não tinha entendido nada. E assim é, né? Assim é a vida da gente. Então é preciso, que nem diz a gurizada, ficar ligado, né? Porque às vezes a mensagem é transmitida e recebida com interferência. As circunstâncias existenciais de nossa vida de relação é o resultado, as circunstâncias são o resultado direto de nossas atitudes interiores. Então eu avalio o mundo com o que eu tenho dentro. E eu tenho dentro o que botaram em mim e o que eu captei. E se eu captei errado, se botaram com desatenção, a minha avaliação de mundo vai ser às vezes meio torta. E aí às vezes eu acho que eu sou infeliz, eu acho que eu sou vítima, eu acho que não mereço. E na verdade é porque eu não tenho atitude proativa. Na verdade é porque hoje quando nós saímos de casa tinha 4 meninos, 4 rapazes, né? Sentados no meio fio lá em casa. Por que tu acha que esses 4 meninos estão ali? Ah, porque não tem trabalho. E por que tu acha que eles não têm trabalho? Ah, eu acho que eles não estudaram. E por que tu acha que eles não estudaram? E aí a gente vai construindo maneira de pensar. Nem sempre se chega num pensamento lógico que diz respeito à realidade. Mas é preciso exercitar. E a gente usa a palavra muitas vezes, muitas palavras sem conteúdo. Jesus nos alertou que as orações, por exemplo, não deveriam ser feitas com muitas palavras. A gente pode fazer oração muda, sem palavra nenhuma, que é aquele encantamento, que às vezes a gente olha uma flor, a gente olha uma coisa e desce aquele encantamento e é como se a gente dissesse, meu Deus, que maravilha, obrigada. Não precisa dizer, né? Mas claro que o exercício da prece é muito importante. Até porque às vezes na nossa volta tem gente que precisa ouvir, encarnado e desencarnado. Então, vocalizar assim é muito importante, né? Inclusive quando a gente está sentindo mal, sentindo aproximação, e às vezes na hora é tão ruim que a gente não consegue concatenar as palavras, dá para puxar o velho e bom Pai Nosso, mesmo como uma ladainha, porque ele vai te descolar daquela sensação, daquela aproximação. E depois um pouco mais equilibrado, então a gente pede força, pede luz, e vem. Eles não desamparam nunca, né? É o que às vezes a gente pede coisas que não merece, que não precisa, e acha que não veio, né? Às vezes a gente pede uma flor e vem um cactus, e a gente não quer esperar mais cactus da flor, né? Às vezes a gente pede uma borboleta e vem uma lagarta feia, molenga, né? E a gente não quer esperar a metamorfose, o tempo que precisa.
Quando eu era adolescente, eu li o livro Zorba, o Grego, e tem uma imagem que guardo ainda do mocinho da história, viu um casulo e quis apressar a borboleta. Então, ele botou entre as mãos e assoprou quente, assim, para apressar. E realmente apressou, mas a borboleta não estava pronta. E o livro diz uma imagem assim que fala que ele, até hoje ele fala, carrego aquele cadáver em minhas mãos. Né? Porque se não estiver no tempo, não funciona. Cada um tem seu tempo, cada coisa tem seu tempo, né? E aí não adianta a boca dizer, destilar leite e mel, seu coração não tem nada com isso. E a palavra é tão importante, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes, a gente, mas eu me desequilibrei, eu me descontrolei. Olhai, vigiai e orai, né? O vigiar, não posso sair daqui, né? O vigiar é isso, não é o vigiar o outro, é vigiar a si mesmo, para que a gente possa saber o que a gente está construindo com a palavra, né? Se a gente está aproximando as pessoas ou se a gente está afastando. E aí aqui é tão grave a situação de quem fala, que faz eco, como a gente diz, que alguns ficam e voltam. E outros, pela palavra que se diz mal colocada, não voltam mais. Então é tão delicado. É preciso que a gente possa cuidar do que se fala, né? São recursos valiosos esses que agem sobre nós através de todo esse manancial que a gente vai colocando para dentro. Ele coloca assim: ensine-se o poder da palavra em nossa vida é fundamental. Diálogos, e aí duas frases. Diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensados dentro e fora de nós. Porque para falar eu tenho que pensar. E se eu pensar mal, eu enveneno aqui primeiro para depois jogar. E se eu pensar bem, eu sinto tudo aquilo e depois eu compartilho. Assim que funciona. Ele encerra esse capítulo dizendo: nossas palavras são filamentos sonoros, que lindo isso, revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então a gente pode até fingir, mas aquele bom observador sabe. Quantas vezes alguém diz, estou bem, com um lindo sorriso, e no olho a gente vê que não está. Mas para isso é preciso treinar, observar, né? Treinar treinar o olhar, porque tem olho que enxerga e não vê, tem olho que vê e não enxerga. Enfim, Jesus falava para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E se nos fez assim, com 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, deve ser para que a gente fale menos. Rubem Alves também diz que se todas as vezes que se faz um curso de oratória, é preciso cuidar, porque todas as vagas são preenchidas rapidamente. Mas diz que curso de escutatória não tem muita saída. As pessoas não querem, né? Vocês já observaram na fila do banco como é? Eu digo assim, sabe, eu já acordei com uma dor de cabeça daí. Não, mas eu ontem tive uma, tu nem sabe. As pessoas falam de si uma para outra. Não conversam, não dialogam, né? E tão bom que é. Porque também é caridade. Calar para deixar falar o mais tolo. E também sabemos que uma língua afiada pode cortar o próprio pescoço, né? Porque quem fala muito fala bobagem, né? Há muito tempo atrás também, eu conhecia, antes de conhecer a doutrina espírita, um filósofo desses, que também não sei o nome, disse uma frase que eu guardei e que eu acho que a gente pode entender a força que tem, né? Fala assim, assim como é o teu coração, serão os teus desejos. Assim como são os teus desejos, serão tuas atitudes. E assim como são tuas atitudes, será o teu destino. A gente constrói, agindo ou deixando de agir, falando ou calando, todas as coisas de nossa vida.
se materializam ali por força da nossa vontade e dessa vibração. Então é muito importante que a gente possa ouvir as coisas certas, falar as coisas mais agradáveis, porque isso se multiplica, né? Nós fizemos com os jovens lá no núcleo do Primavera outro dia 2 dinâmicas assim bem seguidas para entender como que funciona. Vocês já ouviram falar da corrente do ódio? Ela existe todos os dias na vida da gente, muitas vezes. É uma historinha, a gente passou no computador para eles verem, né? Que todos os dias acontecem coisas desagradáveis, pequenas coisas, e às vezes a gente amplia a importância delas. E nessa historinha, o chefe brigou com o funcionário, reclamou, e ele saiu dali, né, carregado, ruim, mas tinha que botar isso em algum lugar. E aí, chegando em casa, a esposa é que aguentou o mau humor dele, daquilo que havia sido feito contra ele, que ele achava que não merecia. E a esposa xingou a empregada. E a empregada, ao jogar o lixo lá na lixeira, chutou o cachorro. E o cachorro, que não sabia o que estava acontecendo, se assustou e mordeu uma senhora que passava. E ela precisou ir para o médico. E o médico, que já estava quase na hora de sair, teve que ir lá fazer pontos. Então, aquilo tudo foi passando durante o dia. E quando ele chegou em casa, ele reclamou da comida que a mãe havia feito para ele. Que estava sem sal, que estava mal passado. E ela entendeu que ele tinha tido um dia difícil. Disse: meu filho, então, eu vou fazer uma comidinha do jeito que tu gosta, vou trocar as roupas de cama, tá bem cheiroso, tu deita, dorme, faz uma prece. Ela era uma sábia mãe. E amanhã tudo será diferente. Ela rompeu ali, aquela corrente do ódio, que muitas vezes a gente automaticamente vai alimentando sem perceber, né? E os meninos disseram: que legal, às vezes acontece. E na sequência nós passamos aquele videozinho onde o menino indiano vê caído um tronco no meio da avenida, né? E ele é pequenininho e todo mundo fica dentro do carro e daqui a pouco começa a chuva e ele larga a mochilinha da escola e vai lá empurrar aquele toco para tirar do meio do caminho. E nós escolhemos aquela que tem a música original, onde a batida é bem forte, né? Uma música indiana forte assim, e é bonito o vídeo. E aí todo mundo ajuda e tira o toco do meio do caminho. Quer dizer que o trabalho de equipe, que o exemplo do menino é bom, né? E aí quando nós terminamos, os jovens estavam no ritmo da música. Eu digo: viu que tudo pega? O ritmo da música também. Então essas músicas que é só a trilha sonora da novela das 8. É só o Cris do canal não sei o que, né? Que até diz ele, e eu vi, é verdade, às vezes está escrito assim, livre para todas as idades. Né? Um programa bem complicado, né? E quando é desenho do Pica-Pau, que também é muito agressivo, pelo menos dá para dizer para ele: Pio, é desenho, não é gente, né? Mas quando é gente fica complicado explicar que é de mentira lá e é de verdade aqui, né? E quando eu digo assim, quando alguém bate na porta, eu digo assim: diz lá que eu não tô. Não, mas isso é verdade. Não, o que é mentira então? Então eu preciso ter muito cuidado, né? Quando a gente diz quem são nossos ídolos, quando a gente mostra qual é a realidade que a gente vive, é bem importante que a gente tenha os olhos abertos, mas principalmente o coração aberto para ouvir Ele, que ainda nos chama, né? Jesus. Sempre a gente fala que Ele convida. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Com Ele é mais leve. Não perde o tempo, é agora. Né? O ontem foi, o amanhã não sei se vem, é agora. Né? E tem uma imagem bem bonita, num daqueles filmes mais antigos, a imagem de Jesus com um dos apóstolos, e liberou eles. E é por isso que a gente ainda se esforça para tentar dividir um pouco, assim, de forma simplória, eu diria até, mas porque ele disse para todos os seus discípulos: ide e pregai, eu estarei convosco até o final dos tempos. A gente confia, né? Espera e confia que Ele está conosco, nos orientando, assoprando em nosso ouvido o que é melhor para nós. Só que é preciso silenciar as nossas vontades, os nossos desejos, para poder ouvir.
o que ele diz. Ele diz, esquece tudo e vem. Né? Senta ao meu lado, nós precisamos conversar. Que possamos, então, prestar atenção no que falamos, no que ouvimos e como nos conduzimos por essa estrada que começa cada dia e que é sempre a oportunidade de recomeçar. Né? Se aqui não está bom, nós podemos construir a partir daqui um outro final, um outro amanhecer, um outro dia. Porque felicidade é nós estarmos satisfeitos, felizes e resignados com tudo que temos, porque com certeza é tudo que necessitamos, é tudo que precisamos, nem mais nem menos. Que Deus possa nos acompanhar e estar conosco em todos os momentos, especialmente naqueles momentos mais difíceis, e que nós possamos estar com Ele sempre. Obrigada a todos, muita paz, e que assim possa ser.